Seguimos aqui agora com entrevista. Conversamos com o promotor de justiça Jandir Moura Torres Neto. Ele é promotor do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo, e recebeu a ordem de prisão para prender Fabrício Queiroz. Promotor, bom dia, muito obrigada por nos atender. Bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores. Eu que agradeço a atenção de vocês. Bem, promotor, seguimos aqui ao longo da nossa programação acompanhando todos os instantes dessa operação. A minha primeira pergunta é exatamente com relação à participação do Ministério Público. Qual que é o envolvimento do Ministério Público na operação que acompanhamos hoje? Pois bem, a investigação toda está a cargo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. As ordens de prisão e de busca e apreensão foram expedidas pelo juiz de direito da 27ª Vara Criminal do Rio. E por conta de ser uma investigação do Ministério Público, foi feito um contato do Ministério Público do Rio com o Ministério Público de São Paulo, por meio do GAECO, para que os mandados pudessem ser cumpridos com a participação de promotores de justiça. A partir de então, nós recebemos essas ordens expedidas pela Justiça do Rio de Janeiro. As ordens foram recebidas ontem, e aí nós iniciamos algumas diligências de praxe para que pudéssemos realizar o cumprimento do mandado com êxito. Essa ordem, então, de prisão de Fabrício Queiroz, havia alguma informação a respeito da casa no que diz respeito ao dono e mais? Quais eram as características deste local onde foi realizada a prisão, promotor? Inicialmente, as ordens vieram apenas indicando o endereço. Não havia referência se trataria de um imóvel residencial, uma chácara, casa em condomínio. Aí nós realizamos algumas pesquisas em bancos de dados conveniados do Ministério Público, e por meio dessas pesquisas iniciais nós pudemos verificar que o imóvel se tratava, ao menos aparentemente, de um escritório de advocacia. Por conta dessa situação, nós tivemos o cuidado de fazer contato com a Comissão de Prerrogativas da OAB de Campinas, para que pudessem acompanhar a diligência, obviamente sem inicialmente indicar o destino da diligência, para que não houvesse qualquer tipo de vazamento. Promotor, enquanto conversamos, apenas para registrar que nesse momento também quem está conosco aqui na CNN acompanha as imagens ao vivo da região central da cidade de São Paulo. Nesse momento, uma viatura da polícia e a expectativa em que uma dessas viaturas que saiam desse momento do prédio, uma dessas viaturas esteja Fabrício Queiroz. E a imagem ao vivo para você que está com a gente desde o início da manhã, acompanhando essa operação que tem participação do Ministério Público. Por isso, a fala nesse momento do promotor conosco. E aí a gente vê já nesse momento o comboio saindo do Palácio da Polícia na região central de São Paulo. Agora, o destino desse comboio será o aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista. E nesse voo de helicóptero, um helicóptero Pelicano da Polícia Civil levará Fabrício Queiroz para o Rio de Janeiro. E as imagens ao vivo, o comboio saindo nesse momento do prédio da região central da capital paulista em direção ao aeroporto Campo de Marte. Numa dessas viaturas está Fabrício Queiroz. Movimentação intensa por lá, mas você acompanha todos os instantes aqui conosco, ao vivo, na tela da CNN. Nesse momento, então, Fabrício Queiroz deixando o prédio da Polícia Civil em São Paulo, em direção ao aeroporto Campo de Marte. E temos as imagens do Campo de Marte. Por lá, até então, a movimentação era muito tranquila. A gente percebe como é um comboio, há uma escolta, por isso não há trânsito durante esse percurso. É um trajeto muito curto. Dentro de instantes, então, você vai acompanhar aqui ao vivo com a gente a chegada de Fabrício Queiroz ao aeroporto Campo de Marte. A gente então segue nessa conversa com o promotor Jandir Moura Torres, ele que é promotor do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo, e que recebeu a ordem de prisão para prender Fabrício Queiroz. Promotor, muito obrigada. Desculpe a interrupção, é que os fatos vão acontecendo. Claro que a gente tem que pontuar para quem também está acompanhando a nossa conversa. Nesse momento tem perguntas chegando com o nosso analista Yuri Pita. Yuri. Obrigado, Carol. Bom dia, promotor. Obrigado por estar conosco. Queria que o senhor detalhasse um pouco mais os cuidados que o GAECO de Campinas tomou para evitar o vazamento dessa informação, dadas as sensibilidades todas que havia nesse mandado de prisão. E até perguntar uma curiosidade, se o senhor está acompanhando esse comboio que está a caminho do Campo de Marte. Bom dia, Yuri. Eu já ia até me adiantar, pedir desculpa se tiver barulho, porque nós estamos no comboio acompanhando a ida até o Campo de Marte. Sobre a sua pergunta, por conta da sensibilidade do alvo, nós tomamos algumas cautelas adicionais. Então, dentre elas, a gente não realizou o que a gente costuma fazer, que é uma diligência inicial para constatar as peculiaridades do local.
se é uma região perigosa, que tipo de equipamento pode ser necessário para realizar o cumprimento da ordem judicial com êxito. Essa parte não pode ser realizada em virtude da sensibilidade do alvo. E da mesma forma, a comunicação, tanto para os representantes da OAB que acompanharam a diligência, quanto para os policiais civis que nos acompanharam para o cumprimento das ordens, só foi comunicado para eles o local e quem seria o alvo hoje no briefing durante a manhã. Antes do cumprimento das ordens, tudo para evitar que a eventual comunicação ou a proliferação da informação pudesse, de alguma forma, comprometer o êxito da operação. Bem, então, mais do que nunca, obrigada, promotor, por estar nessa conversa conosco. Ele que está nesse comboio em direção ao aeroporto Campo de Marte, conversando aqui ao vivo com a gente. Bem, promotor, a gente acompanhou aí a ação da polícia numa casa que pertence ao advogado Frederic Wassef. O fato de Fabrício Queiroz estar no local, estar num quarto naquela residência, isso pode caracterizar, por exemplo, obstrução de justiça por parte do advogado, por parte de Frederic Wassef? Então, essas questões todas ficam muito mais a cargo dos promotores do Rio que estão cuidando da investigação. Mas, em princípio, a ordem de prisão que foi expedida em favor do senhor Fabrício Queiroz, elas foram expedidas ontem. Então, até que essas ordens tivessem sido expedidas, em tese, ao menos, não haveria possibilidade de eventual caracterização do crime de favorecimento pessoal, enfim, porque não havia uma ordem de prisão em favor do senhor Fabrício. O que existe é essa situação toda que já foi relatada por vocês aí ao longo da cobertura, que o local, ao menos formalmente, se assemelhava a um escritório de advocacia, embora durante a diligência essas circunstâncias tenham parecido serem mais formais do que materiais. No interior do imóvel, as características não indicavam se tratar de um escritório de advocacia, o que eu repito mais uma vez, foi também acompanhado pelos representantes da OAB que acompanharam o cumprimento da ordem, em razão justamente de, ao menos em tese, se tratar de um escritório de advocacia. Promotor, aproveitando então que o senhor está no comboio que está acompanhando a condução de Fabrício Queiroz até o Campo de Marte, inclusive estamos com imagens da nossa equipe de reportagem que também acompanha este comboio, o senhor poderia nos narrar, por gentileza, como é que vai ser a ação daqui para frente e na chegada até o aeroporto com Fabrício Queiroz? Então, agora o procedimento todo adotado é todo a cargo da Polícia Civil. A gente realizou o cumprimento do mandado acompanhado com a parceria da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A partir de então, a custódia foi regularizada, já foi feita a parte burocrática atinente à custódia do senhor Fabrício. E agora nós estamos acompanhando, só porque ainda tem documentos e algumas formalidades a serem cumpridas. No Campo de Marte ele vai ser entregue para a equipe da Polícia Civil responsável por realizar o transporte dele. E aí vai ser levado até o local que foi ajustado com as equipes do Rio de Janeiro para que possa ser feito o recâmbio desse custodiado. Trazendo, promotor, mais detalhes com relação à operação em si, a informação que conversamos há pouco com o delegado Nico Gonçalves, ele dizia que Fabrício Queiroz estava num quarto muito pequeno, na casa apenas um casal de caseiros. Aquela situação como um todo poderia aparentar um cárcere? Fabrício Queiroz estava preso naquela casa? Então, essas são todas as circunstâncias que vão ser verificadas, como já mencionei, no curso da investigação. Aparentemente, o imóvel tinha uma área externa, os muros do imóvel, não, ao menos, né, olhando tanto de dentro quanto de fora, não são altos. Então, teria que ser uma circunstância melhor aferida de acordo com as condições ali da investigação e do que for apurado conforme o material que foi apreendido durante os trabalhos hoje realizados. Ele estava com 2 celulares. Então, por exemplo, é uma circunstância que dificilmente aconteceria com alguém que é mantido sob cárcere privado, a pessoa está com disponibilidade de celulares para uso. Então, são circunstâncias que obviamente vão ser melhor aferidas e verificadas pelos os promotores do Rio de Janeiro que realizaram, são os responsáveis pelo trabalho e pela investigação, são circunstâncias que eles vão poder apurar no curso dos trabalhos a cargo deles no Rio de Janeiro. Promotor, quando o senhor recebeu a ordem para realizar a prisão de Fabrício Queiroz, havia informação de que este imóvel seria um imóvel comercial ou não, que seria um imóvel residencial? Porque o senhor disse antes também que entraram em contato com a Ordem dos Advogados em Campinas para que eles acompanhassem a equipe justamente por se tratar de um local de advocacia. Isso, não, então, a partir do momento que nós recebemos a ordem, uma das diligências que de hábito nós realizamos para cumprimento de mandados de busca ou de prisão é verificar
as circunstâncias ou a localidade em que o imóvel ficar situado para verificar se é uma região perigosa, que tipo de cautela a gente precisa adotar para que a ordem, que é o objetivo final, possa ser cumprida com êxito. Nesse caso, como uma diligência no local poderia ser prejudicada em razão da sensibilidade da questão, o que foi feito? Nós verificamos, diante dos bancos de dados e do endereço propriamente dito, fizemos algumas pesquisas para verificar em nome de quem que poderia estar o imóvel, esse tipo de diligência. E nessas pesquisas nós verificamos que, ao menos em tese, poderia ser um escritório de advocacia. Diante disso, de plano, a gente já fez a comunicação com a OAB que nós precisaríamos de representantes da OAB, da Comissão de Prerrogativas, para acompanhar a diligência, porque poderia ou não ser um escritório de advocacia. Isso a gente só pode confirmar quando chegamos mesmo no local. Uhum. Promotor, mais uma vez vou interromper aqui a nossa conversa, porque a gente acompanhava as imagens ao vivo. Aparentemente o senhor está no comboio, então você pode relatar até melhor para a gente a imagem que estamos acompanhando ao vivo. O comboio já chegou no aeroporto Campo de Marte? Sim, já estamos aqui. Então agora, próximos passos, promotor. Então nesse momento é um helicóptero que vai levar Fabrício Queiroz ao Rio de Janeiro, só chegando lá que ele presta depoimento. Exatamente. Aí quando ele vai prestar depoimento, quando ele vai ser ouvido, essas providências estão a cargo dos policiais e dos promotores do Rio de Janeiro que estão a cargo da investigação e da operação. E até para a gente entender um pouco mais sobre essa operação, ela foi em conjunto com o Rio de Janeiro. Como é que se dá essa conversa com o Ministério Público do Rio de Janeiro? Durante toda a operação, o Rio de Janeiro é acionado, é reportado o que está acontecendo? Então, a investigação é deles, então o contato inicial é deles, que eles estão a cargo das informações e dos locais que eventualmente vão ser alvo de alguma diligência. Foi feito o contato por meio da Secretaria Executiva do GAECO de São Paulo, doutora Mauri, e a partir de então é estabelecido o que a gente chama de canal técnico, que é o contato direto pelas pessoas que vão participar da operação. Durante os trabalhos são feitas as comunicações entre os integrantes do canal técnico, porque há informações que às vezes precisam ser diligenciadas ou verificadas. Então, é feito um contato quase direto com o pessoal do Rio de Janeiro para organizar e verificar alguma diligência adicional que possa ser necessária durante o cumprimento das ordens judiciais. Promotor, por gentileza, o senhor poderia nos narrar o que está acontecendo neste momento aí onde o senhor está no Campo de Marte? Então, nesse momento agora, está um pouco de barulho, eu não estou conseguindo ouvir direito, mas pois bem. Agora a gente vai terminar as diligências formais aqui com a entrega do senhor Fabrício para a equipe que vai ser responsável pela custódia dele até o Rio de Janeiro. E o que seriam essas diligências formais? A entrega do ofício, os papéis e dos documentos que vão acompanhar o transporte dele, que deverão ser entregues às equipes do Rio de Janeiro. Até para que a gente entenda, promotor, tudo que já aconteceu até o momento, a gente acompanhou por alguns instantes, algumas horas, inclusive, Fabrício Queiroz no prédio da sede da polícia. O que era feito ali, já que o depoimento será no Rio de Janeiro, para a gente explicar para quem nos acompanha como funcionam esses procedimentos? Desculpa, não consegui ouvir direito. Claro, promotor. Promotor, lembrando para você que está acompanhando aqui com a gente a programação da CNN Brasil, ele está no comboio que levou Fabrício Queiroz para este local, o aeroporto Campo de Marte, de onde daqui a pouquinho sairá um voo com destino ao Rio de Janeiro. Promotor, a respeito das diligências, do que é feito, do que foi feito no prédio da Polícia Civil em São Paulo com relação à operação. A gente acompanhou o Fabrício Queiroz por alguns instantes no prédio da polícia, exatamente o que aconteceu e também uma pergunta relativa aos mandados de busca e apreensão, o que foi apreendido também durante essa operação na casa de onde estava Fabrício Queiroz. Sobre as apreensões, a gente não pode revelar porque são materiais que vão ser objeto de análise de eventual divulgação, se for caso, pelas equipes responsáveis pela investigação. Sobre as providências que foram realizadas, são as providências burocráticas. Como foi cumprido um mandado de um preso, é necessário formalizar essa apreensão mediante o registro disso, ou por uma certidão, ou por um mandado, e no caso foi feito um boletim de ocorrência pelas equipes policiais responsáveis pelo apoio da operação, para registrar que as ordens foram cumpridas com êxito. Então, essas são as providências burocráticas que foram adotadas, a descrição do que foi apreendido, tudo. Isso foi feito lá na Polícia Civil. Aí, portanto, o promotor Jandir Moura Torres Neto conversando ao vivo com a gente, promotor de justiça. Promotor, muito obrigada por nos atender. Claro que a gente segue acompanhando, principalmente pela sua disponibilidade. O senhor que seguia nesse comboio, atendendo aqui a CNN com os nossos questionamentos. Muito obrigada. Perfeito, eu agradeço. Bom trabalho para vocês.
No momento, Fabrício Queiroz está no prédio da sede da Polícia Civil em São Paulo. Segue para o Rio de Janeiro. Vamos para lá já com o Diego Sarza, que tem mais informações. Diego. É isso, Carol. A gente tem novas informações aqui do Rio de Janeiro, já que ao meu lado o Leandro Rezende, que é repórter e produtor aqui da CNN, acompanha já há muito tempo o cenário político do Rio de Janeiro e tem novas informações também sobre o caso Queiroz. Leandro, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Que informação nova você traz para a gente? É sobre o mandado de prisão contra a mulher de Fabrício Queiroz, certo? Isso, Diego. Bom dia para você e para todos que nos assistem. A informação que eu acabei de confirmar aqui com uma pessoa do Ministério Público do Rio é de que a esposa do Queiroz, a Márcia de Oliveira Aguiar, ela já é considerada foragida. Ela é alvo de um mandado de prisão, só que ela não foi encontrada no endereço dela aqui no Rio de Janeiro. Então, a informação que acabou de chegar aqui para mim é de que ela já é considerada foragida, Diego. A Márcia, só para a gente ter uma ideia da importância dela e por que a prisão dela foi decretada, segundo as informações do Ministério, que o Ministério Público já dispõe sobre a participação dela nesse suposto esquema da rachadinha, a Márcia repassou 74,7% do salário dela para o marido, o Fabrício Queiroz. Isso foi descoberto aí depois da quebra de sigilo fiscal e bancário da esposa do Fabrício Queiroz. Então, ela teria repassado, né, para o Fabrício Queiroz pelo menos R$1.100.000. Então, só para a gente amarrar, ela é uma figura importante desse núcleo que é investigado. Ela trabalhava ali no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro? Então, ela era nomeada no gabinete do deputado Flávio Bolsonaro, mas para o Ministério Público existe ali, né, naquele gabinete, uma organização supostamente criminosa que tinha uma série de funcionários fantasmas. A Márcia seria uma desses funcionários fantasmas. Então, a informação de momento e mais importante é que ela já é considerada foragida pelo Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Diego. Informação importante que o Leandro Rezende traz aqui pra gente, então. A mulher de Fabrício Queiroz. Confere o nome dela? Márcia de Oliveira Aguiar. Márcia de Oliveira Aguiar, considerada foragida, então, nesse momento. Ela não foi localizada pelos agentes que foram cumprir esse mandado, portanto. A esposa de Fabrício Queiroz é considerada foragida pelo Ministério Público do Estado do Rio. Bom, Leandro, a gente sabe também de outros mandados agora em andamento. São mandados de busca e apreensão. Agora há pouco a Paula Martini, nossa repórter aqui da CNN, mostrou um dos endereços, fica na zona norte do Rio de Janeiro, em Bento Ribeiro. São endereços ligados a pessoas que trabalham hoje ou já trabalharam com o senador Flávio Bolsonaro, né? Isso. São dois mandados de busca e apreensão que são muito importantes aí, Diego, que é para a gente tentar entender para onde que essa investigação, que ainda está em curso, para onde que ela está caminhando. Já conversei com algumas pessoas hoje que, na verdade, a prisão do Queiroz, esse mandado de prisão em cima da Márcia, ela não termina a investigação continua, porque é um esquema que está sendo investigado há bastante tempo aqui no Rio de Janeiro. E aí, de informação importante que a gente pode trazer agora para quem nos assiste é o seguinte: duas pessoas foram alvo de investigação hoje, de mandado de busca e apreensão. A Luísa Paz Souza e a Alessandra Esteve Marins. Segundo o Ministério Público, essas duas pessoas repassaram juntas quase R$170 mil para a conta bancária do Fabrício Queiroz. No total, o Ministério Público do Rio já identificou que pelo menos 13 assessores repassaram parcelas de sua remuneração para o Fabrício Queiroz. De acordo com o Ministério Público, o Queiroz é uma figura central nesse esquema das rachadinhas, porque os assessores recebiam parte ou a totalidade dos salários e repassavam para o Queiroz, né? Então, assim, o Ministério Público ainda não conseguiu identificar no que esse dinheiro repassado pelo Queiroz para o Queiroz era utilizado, mas o que já se sabe é de que essas duas pessoas têm uma relevância importante. O Ministério Público, inclusive, coloca essas duas pessoas como parte de um núcleo dessa organização criminosa. Essas duas pessoas que a Luísa Paz Souza trabalhou por então deputado Flávio Bolsonaro e a Alessandra Esteve Marins ainda é nomeada no gabinete dele no Senado. Diego. Pois é, mais informações
aqui que o Leandro Rezende nos traz sobre essa movimentação. Vale aqui a gente ressaltar o que é o esquema da rachadinha, né? A investigação é sobre essa devolução de parte do salário, então, desses servidores para os deputados investigados. Um deles é o ex-deputado, atual senador Flávio Bolsonaro. Então, nesse esquema, o Fabrício Queiroz é tido pelos investigadores como uma figura central, porque ele acabou recebendo parte dos salários desses servidores, então, que voltavam, então, a ele como uma figura central importante. E não somente isso, não é, Leandro? Uma pessoa importante ligada à família Bolsonaro, uma relação próxima com o atual senador, também com o presidente da República, enfim, com a família Bolsonaro, uma relação já de anos, né? É uma relação de anos, Diego, e assim, não tem como muito evitar o tema do Queiroz aqui no Rio de Janeiro. Sempre que a gente vai conversar com alguém ligado à família presidencial, ao presidente ou ao senador Flávio Bolsonaro, sempre o nome do Queiroz é mencionado desde que surgiram essas investigações aí a partir do relatório do antigo COAF, que identificou essas movimentações atípicas na conta do Fabrício Queiroz. O fato é que em dezembro do ano passado, o Ministério Público do Rio conseguiu a quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de várias pessoas, inclusive o Queiroz, e de várias pessoas também que trabalharam com ele. Uma dessas pessoas, duas dessas pessoas, na verdade, são as duas filhas do Queiroz, que também tiveram empregos em determinados momentos do gabinete, tanto do Flávio Bolsonaro, como no gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Essas duas pessoas, de acordo com esse levantamento do Ministério Público de dezembro passado, que a gente está recuperando aqui, para poder contextualizar um pouco mais a informação, essas duas pessoas também repassaram boa parte dos seus salários para o Fabrício Queiroz. Então, só para deixar ainda mais claro, o que o Ministério Público está investigando? Uma organização criminosa que funcionava no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Essa organização criminosa, segundo o Ministério Público até aqui, é dividida em 6 núcleos. O núcleo mais importante é esse núcleo liderado pelo Fabrício Queiroz e que conta aí com a participação da ex-mulher, alvo de mandado de prisão e que, segundo o Ministério Público, eu confirmei agora há pouco com o Ministério Público, a Márcia está foragida, ela foi procurada em sua casa e não foi encontrada, e além da Márcia, além do Queiroz, há um grupo grande de outros ex-assessores do Flávio que também fazem parte desse primeiro núcleo que é investigado pelo Ministério Público no âmbito dessa suposta investigação criminosa. Diego. Pois é, informações aí que o Leandro Rezende traz para a gente para entendermos melhor esse contexto. É uma investigação que já se desenrola há alguns meses sobre esse esquema. A gente está, enquanto a gente conversa aqui, revendo imagens que foram feitas. Vale que a gente lembrar que Fabrício Queiroz foi preso em Atibaia, interior de São Paulo. Já foi conduzido para a capital do estado de São Paulo. Passou pelo exame de corpo de delito no IML, Instituto Médico Legal. Esse é um procedimento padrão para garantir a integridade dos presos. E, na sequência, o delegado agora há pouco informou aqui para a CNN, vai ser trazido para o Rio de Janeiro, vai ser trazido até o aeroporto de Jacarepaguá e depois levado para o presídio complexo de Jericinó, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro. Portanto, informações novas que nos traz o Leandro, vai seguir com a gente aqui ao longo da programação, Carol, Elisa, sobre o mandado, então, ainda não cumprido contra Márcia de Oliveira Aguiar, esposa de Fabrício Queiroz. Ela já é considerada foragida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que é responsável por essa apuração que a gente está acompanhando aqui ao vivo no Novo Dia.